Oi, meus amores! Conforme prometido, o Ralph está aqui de novo. E hoje a gente vai mostrar as técnicas de visagismo em maquiagem. Isso mesmo, Ju. Nós vamos mostrar os truques, principalmente no seu rosto. Aquilo que combina, aquilo que fica bem, porque é muito importante a gente entender que nem tudo casa e nem tudo fica lindo. Tá? A maquiagem tem o poder de destruir, como de deixar incrivelmente linda. Ah, é verdade. Por isso que o visagismo ele é muito importante na hora de você saber todos os truques e aquilo que realmente combina com o seu padrão de rosto. E lembrando, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e me deixar um like. Então, eu sempre gosto de iniciar mostrando alguns pontos que são importantes. Então, assim, a gente tem que levar em consideração todo o formato do rosto, né, Ju? E o ponto pra mim que é sempre de suma importância é a questão da pele. A sua pele é muito boa, então eu sou do tipo de pessoa que menos é mais sempre. Até porque em pleno século XXI não dá pra ficar andando muito maquiada, mega maquiada, porque fica estranho. A gente tá buscando aquela naturalidade e eu dou graças a Deus que isso tá super em moda. Super, né? Tá uma tendência bem forte. Bem clean, bem glow, bem suave, aquela coisa assim de linda. Acordei linda, sou assim e pronto. Não é aquela coisa antiga que você passava a mão no rosto, saía 1 quilo de maquiagem no rosto. Graças a Deus isso não tem mais. Então pensando nesse ponto, eu vou te dar dicas e truques para que você fique mega maquiada, mas com pouquíssimos produtos, tá? Então um ponto muito importante que eu sempre começo são com 2 tons de corretivo. Eu nunca uso um tom único, tá, Ju? Porque um único tom te deixa chapada. Então eu sempre gosto de brincar com cores na pele. Eu sempre gosto de chegar no fundo correto, tá? Mas antes disso, é muito importante falar que quem gosta de base, coisa que eu não vou usar em você hoje, tá? Eu vou fazer uma pele muito natural, então eu não vou usar base. Mas as pessoas têm dúvida na hora de usar a base, como testar a base. Nada de testar na mão, de testar na parte de trás, isso não existe. São tons de peles diferentes do rosto. Tá? Quando a gente vai usar a base, a gente leva em consideração o colo, não o rosto em si. Porque então o certo é testar aqui. Então, eu vou te dizer aonde que tem que testar. O certo é a cor do colo subir pro rosto e não o rosto descer pro colo. Porque senão você coloca muita maquiagem, você às vezes coloca um vestido branco incrível e começa a manchar toda a roupa, fica muito feio. Então sempre quando for testar base, principalmente, a gente testa aqui, ó, na linha do maxilar, descendo para o pescoço. Se a base diluir, é a cor correta. Então essa dica é muito importante na hora que for comprar base, tá? Ai, tô adorando. Então base tem que ser comprada assim, tá? Então a gente vai pro processozinho de correção que é super simples, tá? Aqui, gente, eu tô sem maquiagem. Ela tá do jeito que veio ao mundo. Como eu disse antes, a pele dela é incrível, não precisa de muita coisa. Eu sou do tipo que quase nada pra mim tá ótimo. Então eu vou usar esse tom aqui que lembra um pouco mais a sua pele. E eu sempre gosto de trabalhar, Ju, abaixo do olho, não dentro do olho, tá? Porque quando você coloca muito produto embaixo mesmo do olho, ele vai acumulando. Então eu sempre trabalho embaixo para esfumar e levo o resíduo do pigmento. Ah, isso é bacana. Não, porque isso é eu muito achava que a gente teria que passar aqui, ó. Então, eu não sou muito fã de maquiagem pesada. Quando a gente coloca muito produto logo embaixo, na pálpebra inferior, a gente acumula muito produto. Então eu gosto de esfumar o produto e levar o resíduo do pigmento. Porque isso tudo aqui é pigmento. Então a gente tem que aproveitar o pigmento que já existe e trabalhar a nosso favor. Aí eu venho com a outra corzinha e trabalho por dentro, tá? E agora eu vou pegar o meu pincelzinho, vou dar essas 2 batidinhas pra gente poder igualar o tom, porque como você é loira e a gente fez um fundinho, um fundo de tom no seu cabelo, eu preciso abrir mais a sua pele, tá? Então olha lá pra cima. Então eu vou dar uma pele um pouquinho mais de bronzeada, para dar um visual mais natural, mais elegante. Porque se você fica muito branca, você fica muito pálida, porque você já é muito branquinha, fechou ali? Como você é muito branca, eu não posso deixar você mais branca ainda. Eu tenho que dar um visual natural. Então já cria um visual totalmente diferente
E como a gente chegou em um tom de pele que lembra a sua pele, eu não preciso descer tanto. Se você olhar ali no espelho, Ju, você vai ver que tá muito natural. Sim. E que já deu um ar sofisticado. Isso é muito importante. Por que usar os dois tons? Se você observar, Ju, você vai ver que você rente aos olhos, eu também tenho essa parte um pouco mais cheinha. Mais gordinha. Quando eu uso o tom idêntico da pele, eu chapo. Então isso aparece mais. Quando eu camuflo o tom, ela some. Se você observar lá, ó, já tirou totalmente aquele excesso que a gente aqui, tem. Né? Esse gordinho que a gente tem, esse altinho aqui. Ó, aqui tá com com o processo de correção e ali tá sem. Vamos fazer agora do outro ladinho, a mesma coisinha. Então, ó, tem os dois tons, tem o seu tom de pele e tem o outro tom que vai camuflar qualquer inchacinho, vermelhidão. Então eu sempre vou nesse ar mais natural. E eu faço isso em qualquer tom de pele. Eu chego no tom exato da pele e depois eu trabalho ou um tom mais claro ou um tom mais escuro. São para poder ou abrir ou fechar. No seu caso eu usei um tomzinho um pouquinho mais escurinho, porque eu quero dar um ar mais bronzeado em você, porque você fica muito mais elegante com esse fundo loiro. Sim, e abre né, mais, porque se eu te deixo muito branca, você fecha muito. Então eu tenho que dar esse arzinho, a sensação é como se você tivesse saído da água e tivesse se bronzeado um pouco no mar, para ficar um glow mais sofisticado. Depois que a gente fez isso, eu vou dar uma iluminada na pele. Eu particularmente, eu fujo muito de pó, tá? Eu não sou muito adepto a pó na minha maquiagem. Principalmente, Ju, nessa região dos olhos. Porque quando a gente coloca muito produto seco, tende a quebrar muito. E então, a pele parece que fica mais oleosa. Então eu fujo disso. Eu gosto dessa oleosidade abaixo dos olhos, porque essa oleosidade deixa o olhar mais jovem. Quando você tira essa oleosidade, ele fica opaco demais. E aí tende a quebrar. Tá? Depois que a gente fez isso, eu vou dar uma iluminada. Como eu quero fazer traços em você, como você já tem o seu maxilar muito marcado, eu tenho que marcar todo o seu rosto também para ficar mais harmônico, tá? Então eu vou iluminar essa região. Então, ó, eu pego aqui com um pincelzinho mesmo, que eu já fiz lá o processo de correção, e eu vou vir bem embaixo do olho, olha lá pra mim, e ó, e vou dar essa trabalhadinha aqui nessa região bem de leve, em cima do arco zigomático, tá? Bem natural, bem de leve. Vem aqui dentro um pouquinho do olho também, vem pra têmpora, mas o meu maior foco é no arco zigomático, tá? Como já dá um visual super natural, um glow bonito, que não é aquele glow pesado, até porque o corretivo, ele já tem um pouco de iluminação. Então a ideia é ficar uma coisa bem natural e sofisticada. Isso não só pro dia a dia, que a gente está fazendo uma coisa mais pro dia a dia, mas pra vida. Hoje em dia não tem mais esse negócio de você ir pro salão e fazer uma mega maquiagem carregada para ir pra festa. Você pode ser clean o tempo inteiro, que eu particularmente gosto mais, tá, Ju? E aí eu já aproveito aqui, dou uma marcadinha entre as sobrancelhas com ele. Vale lembrar que nós não passamos nada no restante da pele. Sim. Tá? Vem aqui também o nariz, boca e um pouquinho aqui. E aí, pra gente poder harmonizar, eu vou pegar aqui agora só um pozinho pra gente poder selar a pele. Mas foi aquilo que eu falei, eu não sou fã, então eu não vou passar na região de dentro, eu vou passar por fora. Olha, então você não vai passar em cima? Não, eu não passo nada em cima, porque senão eu tiro tudo que eu fiz. Então eu só vou harmonizar. Então eu peguei um pó que lembra o seu colo, como nós falamos mais cedo, e só vou harmonizar aqui agora a lateral do rosto. Porque a lateral do rosto a gente pode ter essa parte mais opaca, porque geralmente nessa parte a gente não tem muita linha de expressão. Então é que ela pode ser um pouquinho mais opaca para dar um pouco mais de pele, dar um ar de pele mesmo. Então o pó eu só uso mesmo na região abaixo, a região inferior dos olhos. Bem para baixo, indo para maçã, pescoço. Restante eu não uso não. E aqui em cima também, que eu não usei nada, então eu só venho aqui e dou esse acabamento.
Então, como a sua pele não precisa, eu não estou usando base por isso. Se a sua pele precisasse, a gente iria fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com uma o base pó. mais leve. Bem fluida, tá? Eu ia fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com o pó. Eu não ia passar a base no seu rosto inteiro. Um produto em cima do outro vai acumulando, tá? É muito importante a gente entender alguns pontos, principalmente quando a gente fala de cílios. Hoje em dia tá muito em moda colocar cílios, o fio-a-fio, e tem várias técnicas. Mas a gente tem que entender o formato que nós temos. Tipo, isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu sempre coloco o fio-a-fio. E aí a gente faz, meninas colocam também, mas sem a técnica do visagista sem em a técnica si. correta. E aí eu sempre coloco muito grande. E você falou que pro meu olhar ele já... Isso aí, Ju, bem isso mesmo. Então a gente precisa entender assim, como você tem uma pálpebra bem grande, que eu já até falei, brinquei com você, que você deve ter um parentesco lá não sei aonde com os orientais. É verdade. Porque lembra, sua pálpebra lembra muito. Então, essa pálpebra, por ser muito alta, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque se eu coloco cílios muito longos, o olhar não fica um olhar tão sofisticado. Tá? Pode até vulgarizar um pouco. Pode vulgarizar um pouco. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E outro ponto que conta na hora de colocar os cílios é a altura da sobrancelha. Quanto mais arqueada a sobrancelha, mais cuidado com o cílio. Porque senão você fica muito vulgar, fica tudo muito. Aquela sobrancelha mega arqueada com cílios muito gigantes. Tá? Então, quando eu tenho um olhar que eu preciso dar uma caída nesse, vai deixar ele mais lânguido, eu prefiro trabalhar com cílios mais curtinhos e mais espessos, porque aí ele vai dar um olhar mais caído. Coisa que a gente já botou um pouco de cílios em você. A gente botou um cílio só na partezinha do meio pra fora, mas são cílios mais estreitos. Sim, porque eu estou sem o fio-a-fio, gente. Eu tirei pra gente fazer essa técnica aqui pra vocês. Isso aí, e você vê que o olhar fica muito mais bonito, ele redesenha melhor, tá? E aí você pode, se você quiser colocar 2 cílios, 3 cílios, não tem problema. Então, mas a ideia é trabalhar com o mesmo formato que já existe, tá? Então, no meu caso, o legal é deixar ele mais cheinho. Mais cheio. E menos longo. E menos longo. Então, esse cílio aqui, ele é um pouquinho maior. Esse é mais estreitinho e ele é mais para final. Então a gente vai fazer esse trabalho de cílios duplos, então ele vai alongar mais para dentro do olho. Nesses cílios não precisou cortar no meu caso. No seu caso, eu vou ver aqui agora, mas não precisa. Pelo que eu tô olhando aqui, ele é bem parecido com o seu, tá? Com o seu formato. A gente colocou da mesma largura que o outro, ele não é tão longo, mas só que ele vem um pouquinho mais para dentro da entradinha lacrimal. Sim. E aí, como você tá com cílios duplo, se você olhar um e o outro, o final do olho ele cresce mais. Ele cresceu, é verdade. Então isso é muito bacana, a gente ter esse cuidado na hora de colocar o cílio correto para não vulgarizar. Então, Ju, agora a gente vai fazer o processo do olhar um pouco mais lânguido, aquela coisa mais caída que para o seu padrão de rosto eu gosto mais, tá? Então eu vou passar um lápis de qualquer jeito, não precisa você se preocupar em ser muito certinho, mas sempre a ideia, tanto com cílios quanto com lápis, é deixar a entrada dos cílios pesada, carregada, que é o que fica bonito pro seu padrão, tá? Então, fecha o olhinho pra mim, eu vou passar aqui de qualquer jeitinho, sem me preocupar em fazer uma coisa corretinha, mas a ideia é rente aos cílios, deixar o mais pretinho possível. Olha como já começou a pesar um pouquinho o seu olhar, tá vendo? Já começou a dar um outro Lembrando, gente, que esse está com 2 cílios e esse com um só, para mostrar para vocês a diferença. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, um pincelzinho com o próprio lápis e vou dar só uma esfumadinha. Pode olhar para baixo para mim, Ju? Vou dar uma esfumadinha para carregar um pouquinho mais aqui e não precisar ter aquele traçado tão perfeitinho. Bem de levinho, nada bem de leve, nada pesado. O menos é mais sempre. Sim. A ideia é que você tenha uma maquiagem limpa e que você possa usar em todos os momentos, pro dia a dia, pra festa, ó, dar uma olhadinha. Olha como já começou a ficar mais pesado, o olhar caiu. E olha como que com o cílio duplo fica uma coisa mais glamurosa e com o cílio fica mais normal, uma coisa sofisticada, natural. Então isso também é muito bacana. Tanto com um quanto com o outro. Tanto com um quanto os dois ficam sofisticados, só que um começa a ficar mais pesado, uma coisa mais
Mas é intimidadora. Olha só. Começa a dar um visual mais tipo, tô aqui, tá? E agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, pode ser pó, pode ser sombra, que lembra um pouco o tom de marrom, tá? Pra ficar bem natural, nada muito pesado. Eu sempre tiro o excesso, tá? E vem aqui, ó, em cima mesmo do lápis, que a gente já esfumou, e esfumo junto. Por que eu tô fazendo isso daqui agora, Ju? Porque como a sua pálpebra, ela é uma pálpebra bem grande, a ideia é dar uma encurtada nessa pálpebra, tá? E dar um pouco mais de profundidade nela. E aí eu gosto de trabalhar indo até lá em cima, ó. E olha como já dá olha uma como diferença. Fica bacana. Dá uma afundada na pele, né? E aí eu sempre misturo dois tonzinhos. E eu sempre misturo 2 tons de marrom, tá? Então eu venho aqui, ó, bem perto do lápis que a gente tá, pra gente poder fazer um degradê e tirar a marca do lápis. Porque quando a gente começa a esfumar, a gente começa a fazer um visual mais bonito de olho. Natural. Você vê, super natural, clean, bem e tá isso. bonito. A ideia é essa mesmo. E aí eu sempre falo, olha, começou a andar a base ou começou a andar o corretivo, é só fazer isso daqui, Ju, olha lá pra cima, dá uma apertadinha, porque ele é líquido. Só isso, com o dedo mesmo. Ele anda de novo. E aí ele dá aquela explosão assim na pele e a pele espicha de novo. Coisa que o pó não faz. E aí depois aquele pincelzinho sujinho que tava, olha lá pra cima, eu venho aqui e pinto embaixo, a linha d'água. Eu não preciso pesar aqui embaixo também, porque é uma coisa mais natural. Olha pra cima. E eu sempre tiro esse excesso. Pra não ficar tão forte. Tão forte, é uma coisa pro dia a dia, né? Sim. E hoje a gente quer tudo com mais praticidade, né? Ó. Nossa, muito bom. Fica natural, bonito e elegante, que é o mais importante, né? Na hora do blush, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, tá, Ju? Porque como eu quero dar um glow em você e uma pele levemente bronzeada, então eu gosto de ir para os tons mais queimados, que fica mais bonito no seu tom de pele e combina mais com esse loiro também, tá? Então eu vou trabalhar com esse rosa um pouco mais queimado. Essa aqui também é da NARS, também é uma paleta. E ela já tem um pouquinho de iluminador também. Então a gente vai trabalhar aqui agora abaixo do arco zigomático onde a gente iluminou, ó. Primeira parte de fora. Aí eu sempre brinco para dar aquele sorrisinho falso. Ele é bem falso, tipo, não tô afim de sorrir. Então é só aquele sorrisinho falso e a gente vem aqui, ó, e dá só umas batidinhas para fazer essa harmonização facial. Então, Ju, como eu gosto de uma boca natural, eu passo um glossinho e depois eu só faço desenho com lápis, tá? E aí a ideia é sempre também dar um ar natural com lápis também. Você pode usar batom, pode usar lápis. Eu gosto bastante de lápis, porque o lápis dura muito. Então a ideia é só fazer um formato que você já tem. Mistura. Como tem o gloss, você pode dar uma misturadinha, né? Fica muito chique, né? Fica mais glamourosa, né? E aí depois a gente não pode esquecer que sempre quando você usa cílio postiço, você tem que selar o cílio no cílio. O rímel. É isso aí. Você tem que juntar os dois. Então a gente vem aqui, olha pra baixo pra mim, e a gente dá aquela juntadinha nos 2 cílios pra você não ficar com várias camadas de cílios. Olha lá pra cima, também gosto de dar uma sujadinha aqui, só um oi, pra não virar Emília. Só aquele oizinho. E prontinho. Olha que linda, gente, que ficou. Lembrando que aqui eu tô com 2 cílios e aqui com um cílio só, pra vocês verem a diferença. Que com 2 também fica bacana, com um fica legal, com 2 também. E Ralph, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, onde eles podem te achar? Então, Ju, tem 2 lugares que podem me achar. O Insta, né, que hoje todo mundo tem, que é Ralph Halilovic. E também tem um estúdio que eu trabalho, que é Estúdio Rosane Becker, na Getúlio Vargas, 2932. É só me procurar. Vou deixar na descrição pra vocês. Ralph, muito obrigada mais uma vez. Eu adorei as dicas. Viu como com pouca maquiagem a gente também consegue ficar bonita? É isso Obrigada. aí. Obrigada Obrigado, mesmo. E, gente, não se esqueçam que tem um vídeo com o Ralph aqui também falando sobre o que é o visagismo e da minha transformação.
e até o próximo vídeo. Até. Beijinhos, tchau!